Meus queridos, que a paz do Senhor encha cada coração aqui presente. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto que tem sido motivo de muita conversa e até mesmo de dúvida entre nós. É sobre fazer tatuagens. Vivemos em tempos onde cada um quer mostrar sua individualidade, inclusive através das tatuagens. Mas, o que será que Deus pensa sobre isso? Como pessoas que seguem Jesus, temos que sempre olhar para o que a Bíblia diz a respeito dessas escolhas que fazemos. Vamos lembrar juntos de algo muito importante que está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós aprendemos ali que o nosso corpo não é só nosso. Ele é templo do Espírito Santo. Isso mesmo, o Espírito de Deus escolheu morar dentro de nós. E tem mais. Nós fomos comprados por um preço muito, mas muito alto mesmo, que foi o sangue que Jesus derramou lá na cruz por cada um de nós. Então temos a responsabilidade de cuidar bem desse corpo, não é verdade? Quando pensamos em fazer uma tatuagem, precisamos parar e refletir. Isso vai deixar Deus feliz? Isso está respeitando o corpo que Ele me deu? Imaginem só se nosso corpo fosse uma tela de pintura feita por um dos maiores artistas de todos os tempos. Deus, o Criador do céu e da terra, nos desenhou com todo carinho e atenção. Cada detalhe em nós foi feito por Ele. Então, quando pensamos em adicionar algo a essa tela, como uma tatuagem, precisamos pensar bem. Não é porque a arte da tatuagem não tem seu valor, mas é que a obra original feita por Deus já é perfeita. Levítico 19, 28 nos diz claramente: não fareis cortes no vosso corpo por um morto, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Embora estejamos sob a nova aliança em Cristo, este versículo reflete a preocupação de Deus com a integridade do corpo humano e nos alerta contra práticas idólatras e pagãs. As tatuagens, muitas vezes, têm origens que não condizem com os valores cristãos, levando-nos a questionar sua compatibilidade com uma vida dedicada à santidade. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser uma luz neste mundo, distinguindo-nos não apenas por nossas palavras e ações, mas também pela maneira como vivemos e tratamos nosso corpo. Romanos 12, 2 nos adverte a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. Submeter-se à prática de fazer tatuagens, frequentemente associada a movimentos contrários aos princípios bíblicos, pode nos fazer assemelhar mais ao mundo do que ao povo separado que Deus deseja que sejamos. É um desejo de expressar nossa individualidade, ou talvez uma forma de arte, ou estamos, consciente ou inconscientemente, tentando nos encaixar em um padrão que é aplaudido pelo mundo, mas que não necessariamente reflete a glória de Deus. E meus irmãos, não julguem quem já fez e tem tatuagens, e não digam que quem faz tatuagens vai para o inferno, pois é crucial lembrarmos que o amor e a misericórdia de Deus são maiores do que podemos compreender. Assim como um pai amoroso guia seus filhos por caminhos seguros, Deus nos orienta através de sua palavra, não para nos privar de nossa liberdade, mas para nos proteger e nos manter próximos a Ele. Vamos pensar no oceano, vasto e profundo. As águas podem ser calmas e acolhedoras, mas também perigosas e imprevisíveis. Nossa caminhada de fé é semelhante a navegar por essas águas. Há momentos de paz e momentos de tempestade. A decisão de fazer uma tatuagem ou qualquer outra escolha que marcamos em nossa pele pode parecer apenas uma gota nesse oceano vasto. No entanto, cada gota contribui para a correnteza que nos leva para mais perto ou mais longe do porto seguro, que é a presença de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu orientações claras em sua palavra para nos ajudar a navegar por este oceano da vida. Em Levítico 19, 28, encontramos um aviso contra a prática de fazer marcas corporais, um reflexo das normas culturais da época, destinadas a separar o povo de Deus das práticas pagãs circundantes. Embora vivamos sob a nova aliança, o princípio permanece. Somos chamados a ser diferentes, a refletir a luz de Cristo em um mundo muitas vezes envolto em trevas. Portanto, a pergunta: quem faz tatuagem vai para o inferno? Não capta a essência do coração de Deus para conosco.
Nossa salvação não se baseia em uma lista de ações feitas ou não feitas, mas na graça salvadora de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vida eterna. Entretanto, a palavra de Deus em Pedro 2, versículo 9, nos lembra que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como povo escolhido e separado, nossa vida deve ser um constante testemunho das virtudes divinas que nos transformaram. Assim, cada ação, inclusive a maneira como decidimos marcar nosso corpo, deve ser um reflexo dessa nova vida que recebemos em Cristo. A verdade é que, em meio a um mundo que glorifica a expressão pessoal a qualquer custo, somos chamados a um padrão mais alto. Não se trata de julgar aqueles que escolhem fazer tatuagens, pois cada pessoa tem sua jornada e suas convicções. Contudo, como filhos e filhas do Altíssimo, somos incentivados a pesar nossas decisões à luz da eternidade, não apenas das tendências temporais. Muitas tatuagens carregam significados espirituais e simbolismos que podem ser contrários aos ensinamentos bíblicos ou até mesmo ter raízes em crenças pagãs e ocultistas. Ao escolhermos fazer uma tatuagem, podemos inadvertidamente abrir portas espirituais ou fazer alianças simbólicas que não glorificam a Deus, colocando em risco nossa comunhão com Ele e nossa saúde espiritual. Como seguidores de Cristo, somos exortados a considerar nosso impacto sobre os irmãos e irmãs em fé. 1 Coríntios 8:9 nos alerta para que tenhamos cuidado para que nossa liberdade não se torne pedra de tropeço para os outros. Ao adotarmos práticas que podem ser vistas como mundanas ou que causam divisão entre os fiéis, estamos realmente agindo em amor e buscando edificar o corpo de Cristo? Neste caminhar lado a lado com Cristo, nossa liberdade conquistada na cruz não é um passe livre para vivermos de qualquer maneira, mas sim uma oportunidade de demonstrar o amor e a misericórdia que Ele derramou sobre nós. Quando pensamos em fazer uma tatuagem, um gesto que pode parecer simples e pessoal, é fundamental lembrar que não vivemos isolados. Nossas escolhas e ações têm o poder de influenciar aqueles ao nosso redor, seja para o bem, seja para o mal. Em Gálatas 5, versículo 13, Paulo nos lembra: vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse amor que nos une deve ser o filtro para todas as nossas decisões. Assim, ao considerarmos a tatuagem, devemos nos perguntar: essa escolha edifica e encoraja meus irmãos e irmãs na fé? Ou poderia, de alguma forma, enfraquecer a caminhada espiritual de alguém? A nossa missão é ser sal e luz neste mundo. Mateus 5, versículos 13 a 16. Preservando a pureza do Evangelho e iluminando os caminhos escuros deste mundo com a verdade de Cristo. Nossa vida deve ser um espelho da sua graça, um testemunho vivo que atrai a outros para o amor de Deus. Cada gesto, cada palavra, cada marca que escolhemos levar em nosso corpo deve refletir esse propósito maior. Portanto, antes de marcarmos nossa pele com uma tatuagem, que tal marcarmos nosso coração com a palavra de Deus? Que ela seja a bússola que guia nossas escolhas, lembrando sempre que somos imagem e semelhança do Criador, comprados por um preço de valor inestimável. Que nossa liberdade em Cristo seja usada para construir, para amar e para servir, nunca para causar divisão ou escândalo. Diferentemente de outras escolhas em nossa caminhada de fé, a tatuagem tem um caráter permanente que pode levar ao arrependimento futuro. À medida que crescemos espiritualmente, nossas perspectivas e entendimentos se aprofundam, e algo que outrora parecia ser uma boa ideia pode se tornar um motivo de remorso. A palavra de Deus nos encoraja a olhar para frente, deixando para trás o que não edifica. Contudo, as marcas permanentes em nosso corpo podem se tornar lembretes dolorosos de uma vida da qual nos afastamos e renunciamos ao seguir Cristo.
Nosso principal chamado como cristãos é espalhar o Evangelho de Cristo e ser testemunhas de sua graça e amor. Em tudo o que fazemos, incluindo as escolhas que fazemos sobre nosso corpo, devemos refletir sobre como isso afeta nossa missão e testemunho. As tatuagens podem distrair, confundir ou até mesmo afastar aqueles que estão buscando a Deus, fazendo com que nossa liberdade pessoal se sobreponha à nossa responsabilidade de guiar outros a Cristo. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9:22, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isso significa que nossas vidas, inclusive as escolhas que fazemos em relação ao nosso corpo, devem ser um testemunho vivo do amor e da transformação que Cristo opera em nós. Em um mundo onde a expressão individual muitas vezes é colocada acima dos valores espirituais, devemos ser um farol de luz que guia de volta ao essencial, ao que realmente importa, o relacionamento pessoal e profundo com Deus. Quando escolhemos marcar nosso corpo de maneira permanente, é importante questionarmos: isso me aproxima de Deus? Isso ajuda a espalhar sua mensagem de salvação? Ou pode se tornar um obstáculo para alguém conhecer a Cristo? A beleza da nossa fé reside na liberdade que temos em Cristo, uma liberdade que nos chama a viver de maneira a honrar Deus em todos os aspectos da nossa vida. Galatas 5:13 nos lembra que vocês foram chamados à liberdade, irmãos, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros humildemente em amor. Portanto, ao exercermos nossa liberdade, que seja feito com discernimento e amor, pensando sempre no impacto que nossas escolhas têm no reino de Deus. Que possamos, então, fazer de nossas vidas uma obra de arte que glorifica a Deus, usando nosso corpo, mente e espírito como instrumentos de sua paz e amor. Que nossa escolha seja por viver de forma que, ao olharem para nós, as pessoas vejam a Cristo e sejam atraídas para o profundo amor que Ele tem por cada um de nós. Além das considerações espirituais, não podemos ignorar os aspectos físicos e de saúde envolvidos na prática de tatuar o corpo. Deus nos chama a cuidar do nosso corpo, respeitando-o como sua criação. Os riscos associados às tatuagens, incluindo infecções e reações alérgicas, são preocupações reais que devem ser levadas em conta. Optar por não se tatuar é também uma forma de honrar a Deus cuidando da saúde e integridade do corpo que Ele nos deu. É vital lembrarmos das palavras de Paulo em 1 Coríntios 10:31, onde ele nos instrui que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso implica em cada escolha que fazemos, inclusive aquelas relacionadas à nossa saúde física e ao modo como apresentamos nosso corpo ao mundo. Quando consideramos adicionar tatuagens ao nosso corpo, é importante refletir se essa escolha está alinhada com esse chamado para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Nosso corpo é um presente precioso, criado à imagem e semelhança de Deus, e temos a responsabilidade de cuidar dele de maneira sábia e ponderada. Isso não apenas envolve evitar práticas que possam prejudicá-lo, mas também adotar hábitos saudáveis que promovam o seu bem-estar. Ao optarmos por não fazer tatuagens, estamos tomando uma decisão consciente de evitar riscos desnecessários que podem comprometer nossa saúde, demonstrando gratidão a Deus pela vida que Ele nos deu. Além disso, é nosso dever como cristãos ser um exemplo para os que nos rodeiam. Em Filipenses 2:15, Paulo nos exorta a sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ao contemplarmos a criação, reconhecemos a perfeição e a beleza do trabalho de Deus. Nosso corpo, criado à imagem e semelhança do divino, não necessita de adições ou modificações para expressar sua beleza ou significado. Respeitar a criação divina é aceitar-nos como fomos feitos, valorizando nossa essência acima das marcas físicas.
Em um mundo que constantemente nos empurra para buscar identidade em marcas externas, seja através de roupas, posses ou até tatuagens, Deus nos chama a encontrar nossa verdadeira identidade nele. Gálatas 2:20 nos lembra de que nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Portanto, antes de buscarmos expressar nossa individualidade através de tatuagens, devemos nos perguntar se nossa identidade e valor estão firmemente ancorados em nossa relação com Cristo. A moderação em todas as coisas é um princípio bíblico que também se aplica ao nosso tema. Mesmo que possa parecer que fazer uma tatuagem é um ato de liberdade pessoal, devemos ponderar se essa liberdade contribui para o bom testemunho e a edificação dos outros. Como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10:23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Lembramos também das palavras de Paulo aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, que diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos novas criaturas, transformadas pelo poder redentor de Cristo. Nossa nova identidade está fundamentada nele, não nas escolhas ou marcas que decidimos fazer em nosso corpo. Portanto, irmãos e irmãs, ao nos depararmos com a pressão de conformar nossa aparência às expectativas do mundo, que possamos encontrar força e convicção na nossa verdadeira identidade em Cristo. Que não busquemos nas tatuagens ou em qualquer outra forma externa de expressão a validação que só pode ser preenchida pelo amor infinito de Deus. Que nossa vida, nossas escolhas e até mesmo nosso corpo sejam um reflexo da obra maravilhosa que Deus realizou em nós, um testemunho vivo da sua graça e do seu amor. Assim caminhemos firmes, sabendo que nossa verdadeira identidade e valor são encontrados não em símbolos externos, mas na gloriosa realidade de que somos filhos e filhas do Altíssimo, marcados não por tinta, mas pelo sangue precioso de Cristo, que nos redimiu e nos chamou para uma vida de propósito e significado eterno. Que essa seja a marca que escolhemos exibir ao mundo, a marca do amor de Deus em nossos corações. Devemos considerar o legado e a herança espiritual que desejamos deixar para as futuras gerações. As escolhas que fazemos hoje, incluindo a decisão de fazer ou não uma tatuagem, ecoarão na vida daqueles que nos seguem. Que nossa herança seja uma de fé inabalável, integridade e um coração totalmente entregue a Deus, livre de marcas que possam desviar o foco do que verdade e iramente importa. As escolhas que fazemos, incluindo as que dizem respeito ao nosso corpo, falam muito sobre nossa identidade e valores. Ao evitarmos tatuagens, estamos escolhendo preservar nosso corpo como um templo do Espírito Santo e demonstrando respeito pelo sacrifício de Jesus, que nos comprou por um alto preço. Assim como o jardineiro escolhe com sabedoria quais sementes plantar, baseando-se não apenas na beleza da flor ou fruto que ela produzirá, mas também na influência que terá sobre o jardim como um todo, nós também somos chamados a fazer escolhas ponderadas. Uma semente pode ser lícita, permitida, mas será que ela edifica? Será que contribui para o crescimento e a beleza do jardim inteiro? Quando pensamos em fazer uma tatuagem, estamos plantando uma semente que trará beleza duradoura e positiva ao jardim da nossa vida e ao dos que nos cercam, ou estamos correndo o risco de introduzir algo que, com o tempo, poderá não parecer tão benéfico? A moderação nos lembra que nem tudo que é permitido é benéfico. Esta é uma verdade que ressoa não apenas em nossas escolhas pessoais, mas também no impacto que tem sobre os outros. O testemunho de um cristão não é construído apenas por grandes atos de fé, mas também por pequenas escolhas do dia a dia, como a decisão sobre fazer ou não uma tatuagem. Essas escolhas falam sobre quem somos e o que valorizamos, e podem influenciar aqueles que estão em busca de um caminho para Deus. Além disso, as Escrituras nos convidam a fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22.
Em um mundo onde a tatuagem muitas vezes está associada a uma cultura que não reflete os valores do reino de Deus, devemos ser cautelosos e discernir se essa expressão de liberdade individual está, de fato, alinhada com a nossa identidade em Cristo. Não se trata de julgar os outros, mas de avaliar nossas próprias escolhas à luz da palavra de Deus. Ao ponderarmos sobre fazer uma tatuagem, é essencial elevarmos nosso olhar para além do momento presente, considerando a perspectiva eterna. As Escrituras nos ensinam a focar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, como colocado em Colossenses 3:2. Nossas decisões devem refletir não apenas nossas preferências ou desejos temporais, mas sim o valor e a permanência das coisas eternas. Uma tatuagem, sendo uma marca permanente, requer que nos questionemos sobre sua relevância e alinhamento com os propósitos eternos de Deus para nossas vidas. Neste contexto de reflexão e busca pela vontade divina, é como se estivéssemos diante de um imenso oceano, onde as águas profundas representam os mistérios e a grandeza dos planos de Deus para cada um de nós. Cada decisão que tomamos é como um pequeno barco que lançamos às águas. Alguns são feitos para viagens curtas, representando as escolhas passageiras, enquanto outros são construídos para travessias longas e significativas, simbolizando as decisões que ressoam com os propósitos eternos. Fazer uma tatuagem pode parecer, a princípio, uma escolha de pequeno impacto, um barquinho lançado para uma breve jornada. Contudo, devemos nos perguntar: este barco carrega consigo a marca do Eterno? Está alinhado com a direção para a qual o vento do Espírito Santo deseja nos guiar? Lembremos que somos chamados a ser peregrinos neste mundo, não nos apegando às modas e padrões passageiros que podem desviar nosso curso da verdadeira missão que nos foi confiada. Como nos ensina Hebreus 11, 13 e 16, somos estrangeiros e peregrinos na terra, buscando uma pátria superior, isto é, celestial. Portanto, cada escolha, incluindo a decisão sobre marcar nosso corpo de maneira permanente, deve ser feita com essa pátria celestial em mente, ponderando se essa marca nos aproxima ou nos afasta do lar eterno que ansiamos alcançar. Ao invés de inscrevermos em nossa pele símbolos que refletem desejos ou momentos temporais, que tal marcarmos nossos corações com as promessas eternas encontradas na Palavra de Deus? Que cada decisão seja um ato de gravação dessas promessas em nossa vida, um compromisso renovado de seguir o caminho que Ele traçou para nós. Assim como um agricultor marca seus melhores animais para indicar sua propriedade e cuidado, que nossas vidas sejam marcadas pelo selo do Espírito Santo, indicando que pertencemos ao Senhor e estamos sob seu eterno cuidado e direção. Portanto, meus amados, antes de tomarmos qualquer decisão que tenha implicações permanentes em nossas vidas, como fazer uma tatuagem, que possamos subir à montanha da oração e buscar a face de Deus. Que nossos olhos estejam fixos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e que nossas escolhas reflitam o brilho eterno de sua glória, não apenas as luzes passageiras deste mundo. Que a nossa maior marca seja o amor de Cristo gravado em nossos corações, guiando cada passo de nossa jornada, até que cheguemos ao lar eterno preparado para nós, e que em todas as coisas sejamos testemunhas fiéis do reino eterno, cujos valores e beleza superam infinitamente qualquer adorno que possamos escolher para o nosso corpo temporário. Nosso testemunho como cristãos é um dos nossos bens mais preciosos, uma luz que deve brilhar diante dos homens para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, conforme Mateus 5, 16. Um estilo de vida que inclui tatuagens pode, para alguns, parecer incoerente com a mensagem do Evangelho que procuramos transmitir. Em nossa jornada de fé, cada escolha deve ser um reflexo de nosso compromisso com Cristo, incluindo como escolhemos apresentar nosso corpo ao mundo. Em conclusão, amados irmãos e irmãs, a questão das tatuagens não é meramente uma de estética ou expressão pessoal, mas sim de discernimento espiritual e obediência,
aos princípios bíblicos de santidade e separação do mundo. Somos chamados a ser santos, pois Deus é santo, e isso se estende a todas as áreas de nossa vida, incluindo as decisões que tomamos em relação ao nosso corpo. Diante de qualquer decisão, grande ou pequena, somos convidados a nos aproximar do trono da graça com confiança, buscando a orientação e a sabedoria de Deus em oração. Hebreus 4:16 nos encoraja a fazer isso, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempo oportuno. Antes de considerar uma tatuagem, leve seu coração a Deus, pedindo que Ele ilumine sua mente e guie sua escolha segundo a sua vontade. Vivemos em tempos onde a pressão para se conformar às normas e tendências culturais é intensa. No entanto, nossa chamada como cristãos é a de resistir a essas pressões, mantendo-nos firmes na fé e nos princípios divinos. Efésios 6:13 nos exorta a tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, depois de ter feito tudo, permanecer firmes. Encerro esta reflexão encorajando cada um de vocês a buscar comunhão profunda com Deus e com os irmãos na fé. Que nosso crescimento espiritual seja a marca mais evidente de nossas vidas, superando qualquer desejo de marcar nosso corpo de maneira permanente. Que sejamos conhecidos por nosso amor, nossa fé e nossa dedicação ao Senhor, refletindo a beleza de Cristo em nós, a verdadeira marca de um cristão. Que Deus nos abençoe com sabedoria e discernimento em todas as decisões, conduzindo-nos sempre pelo caminho da retidão para a sua glória. Amém.